Por alguns dias, o Brasil acompanhou em silêncio uma sequência de movimentos que à primeira vista pareciam burocráticos, mas que nos bastidores acenderam alertas dentro do judiciário. Hoje você vai entender exatamente o que está acontecendo e como o plano de Bolsonaro deu ruim. Um ex-presidente fora da cela, um hospital e decisões tomadas com portas fechadas. Para alguns, tudo isso parecia apenas um detalhe jurídico. Para outros, era o sinal de que algo muito maior estava em jogo. Porque quando o poder testa os limites do Estado, a pergunta deixa de ser o que aconteceu e passa a ser até onde isso pode ir. E não é a primeira vez que esses movimentos colocam o sistema de justiça em estado de alerta. Em decisões anteriores, o judiciário já havia registrado episódios considerados graves. Um deles envolveu o descumprimento de medidas cautelares. Outro levantou suspeitas sobre a real disposição do réu em se submeter às ordens da justiça. E é exatamente por causa desses episódios que o que aconteceu agora não pode ser tratado como algo simples. Bolsonaro já esteve em prisão domiciliar anteriormente, sob medidas cautelares rigorosas, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica. Naquele momento, segundo registros citados em decisões judiciais e reportagens, o ex-presidente teria tentado violar o equipamento, utilizando um ferro de solda, o que foi interpretado como descumprimento direto de ordem judicial. Esse episódio não foi tratado como detalhe técnico, ele passou a integrar o conjunto de elementos analisados pelo STF para avaliar o risco de fuga e resistência às decisões da justiça. E é aqui que o caso passa a ficar ainda mais grave. No mesmo período, investigações e reportagens passaram a mencionar uma suspeita de tentativa de saída do país, com possível destino aos Estados Unidos, país onde Bolsonaro manteve residência temporária após deixar a presidência e onde possui aliados políticos. Mas é muito importante destacarmos: não se trata de uma fuga consumada, mas de indícios e preocupações levantadas por investigadores, que reforçaram o entendimento de que flexibilizar o regime poderia representar risco real à aplicação da lei. Esse contexto ajuda a explicar por que agora qualquer pedido de prisão domiciliar é analisado com o máximo rigor. De fato, não é exagero. Bolsonaro pode tentar fugir a qualquer momento, porque para o STF, a pergunta já não é apenas como está a saúde de Bolsonaro, mas o que acontece se ele deixar o controle do Estado. Quando se junta a tentativa de violação da tornozeleira, as suspeitas de evasão do país e a repetição de pedidos para deixar a prisão, o debate deixa de ser sobre conforto ou humanidade. Ele passa a ser sobre confiança, e a justiça brasileira deixou claro que neste momento da história não está disposta a apostar. Mas o que parece apenas uma sequência jurídica esconde algo muito maior, porque essas notícias não falam só de Jair Bolsonaro, elas falam sobre poder, privilégio e sobre o tipo de país que o Brasil está tentando ser em 2026. E para entender o impacto disso na sua vida, precisamos ligar pontos que muita gente está ignorando. Na virada de ano, duas manchetes dominaram o noticiário político. O STF rejeitou o pedido de prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, e Jair Bolsonaro recebeu alta hospitalar e retornou ao sistema prisional da Polícia Federal. Isoladas, parecem apenas decisões técnicas. Juntas, elas mostram o que está acontecendo por baixo do tapete, que ninguém está enxergando. Não se trata apenas de saúde, nem apenas de direito penal. Trata-se de como o Estado responde quando o poder político testa seus limites. Mas por que esse caso desperta tanta atenção e tanta tensão? Para entender o peso dessas decisões, é preciso voltar alguns anos. Desde que Jair Bolsonaro deixou a presidência, o Brasil não teve um dia de calmaria política. Vieram os ataques ao sistema eleitoral, os embates constantes com o Supremo Tribunal Federal, um ambiente de radicalização que dividia o país como poucas vezes antes. Até que, pouco a pouco, investigações passaram a cercar o ex-presidente e o levaram para o centro das maiores disputas judiciais dos últimos anos. Esse histórico transforma qualquer decisão judicial envolvendo Bolsonaro em algo maior do que um simples despacho. E é exatamente aqui que o hospital deixa de ser apenas um hospital. A internação de Bolsonaro não foi apenas um evento médico, ela se tornou um símbolo para aliados, uma esperança de mudança de regime para apoiadores, um teste de coerência para o judiciário. Durante dias, o debate público girou em torno de uma pergunta silenciosa: a condição de saúde pode reconfigurar a aplicação da lei? A resposta veio de forma indireta, mais clara: alta médica concedida, retorno imediato à prisão. E essa resposta tem um impacto direto na percepção de justiça da população. Ao rejeitar o pedido de prisão domiciliar, o STF sinaliza algo fundamental: a saúde é tratada como questão médica, não como salvo-conduto político. O cargo que alguém ocupou no passado não redefine o presente jurídico. A exceção precisa ser comprovada, não presumida. Para parte da população, isso representa justiça funcionando,
para outra, representa endurecimento excessivo. Essas decisões afetam diretamente três percepções sociais fundamentais: igualdade perante a lei, ou seja, quando o cidadão comum vê que a internação não vira liberdade automática, e quando o pedido é negado mesmo a figuras poderosas. Isso reforça, ainda que lentamente, a ideia de que a lei pode alcançar a todos. Confiança institucional. Após anos de ataques ao STF e às instituições, decisões firmes reduzem a sensação de impunidade, estabilizam o ambiente político e diminuem o risco de aventuras autoritárias. Clima político e social. Menos incerteza jurídica igual a menos radicalização social. Mas existe um outro lado dessa história e ele também precisa ser dito. Cada decisão envolvendo Bolsonaro é usada politicamente. Para um campo, prova de que democracia reage. Para o outro, prova de perseguição. Isso cria um risco real, a normalização do conflito institucional como espetáculo. E quando tudo vira narrativa de guerra, quem pede é o cidadão comum, que precisa de estabilidade, previsibilidade, políticas públicas funcionando. E isso nos leva ao ponto mais importante deste vídeo. Esses dois episódios, a alta hospitalar seguida do retorno à prisão e a negativa do pedido de prisão domiciliar, revelam um Brasil em teste, um país que tenta reconstruir limites, que busca reafirmar suas instituições e que ensaia, talvez pela primeira vez em décadas, encerrar ciclos de personalismo extremo. Independentemente de preferências políticas, há um fato difícil de ignorar. O Brasil está colocando à prova se consegue funcionar sem se curvar a líderes fortes e sem depender deles para existir. Porque quando a lei deixa de girar em torno de um nome, ela começa, enfim, a girar em torno do país. E essa talvez seja a maior virada histórica em curso. Diante de tudo isso, algumas hipóteses plausíveis começam a se desenhar, e elas ajudam a entender por que os planos de Jair Bolsonaro vêm sendo sistematicamente frustrados. O STF passou a atuar com máxima cautela, mas também com máxima firmeza em casos politicamente sensíveis. Não há mais espaço para decisões que possam ser interpretadas como concessão, recuo ou brecha jurídica. Cada movimento é calculado para evitar que Bolsonaro transforme o processo judicial em discurso político. O argumento da saúde deixou de ser político e passou a ser estritamente técnico. Laudos, pareceres, perícias e relatórios médicos são analisados com rigor extremo. O tribunal deixou claro que internações ou tratamentos não serão usados como atalho para flexibilizar punições ou reescrever decisões já tomadas. Há um esforço evidente para neutralizar estratégias de vitimização. Ao negar pedidos, manter o controle do processo e reafirmar decisões, o STF reduz o espaço para Bolsonaro se colocar como perseguido e reforça a ideia de que não se trata de um embate pessoal, mas do funcionamento regular das instituições. E talvez o ponto mais importante: a população começa aos poucos a olhar menos para o personagem Bolsonaro e mais para o sistema funcionando, porque quando o judiciário fecha as portas para manobras, o jogo político muda completamente. Entre a cela, o hospital e a decisão final da justiça, o Brasil está vivendo algo maior do que o destino de um ex-presidente. Vive o silêncio silencioso das suas instituições. De um lado, um pedido para trocar a prisão por conforto doméstico, negado. Do outro, uma alta medida concedida, seguida do retorno imediato à cela. Em cada um desses movimentos, uma mensagem ficou clara: os planos de Jair Bolsonaro e de sua defesa vêm sendo sistematicamente frustrados pelas decisões do STF. Não por vingança, não por espetáculo, mas porque neste momento da história, o Estado brasileiro decidiu reafirmar um princípio básico: a democracia não depende de nomes, depende de regras. Essas duas notícias não falam apenas de Jair Bolsonaro, falam sobre o que acontece quando o poder termina e o Estado precisa continuar. E nos próximos meses, novas decisões vão mostrar se o Brasil conseguiu atravessar esse teste institucional ou se ainda está preso aos fantasmas do passado. Se você gostou desse vídeo, comente sua opinião, deixe o seu like e se inscreva no canal. Até a próxima!